Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, cá investe com vocês para trazer uma análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim. Então, dia 14 de 4 de 2020, às 11h39 da manhã, estamos começando agora mais uma análise com 638 inscritos aqui agora no canal. Muito obrigado a todos vocês aí que estão se inscrevendo, estão ativando as notificações, estão deixando o seu like aí e a sua opinião, né? Muito importante aí para poder a gente trocar essa ideia aí, aparecer, né? Trocar, fazer essa troca, né? Que aqui é uma troca, a gente está fazendo uma troca, né? Eu passo um pouco do conteúdo que eu consigo assimilar e vocês me mandam aí a opinião de vocês aí, né? Obrigado a gente concordar com tudo, não. A gente pode simplesmente discordar também. Então, se você tem uma opinião divergente da minha aí, deixe o seu comentário aí, agora em base o seu comentário com fundamentos, né? Diga por que você não acredita, por que você isso e aquilo. Então, vamos ter essa experiência de troca, né, galera? Tamo junto? Então, com isso aí, medidor de sentimento do mercado, nosso Crypto Fear and Greed Index, né, é nosso medidor de sentimento do mercado. Ele mede o medo e a ganância do mercado. E há alguns dias eu já venho mostrando para vocês aí, a gente está nesse patamar aqui de Extreme Fear, né? A gente está aqui no medo extremo, batendo aqui na casa dos 15 pontos. Na semana passada a gente chegou a negociar nos 21 pontos. E também no mês passado na casa dos 11 pontos, né? Na mínima a gente sabe que a gente chegou aqui na casa dos 8 pontos aqui no dia 17 de março. E a gente continua aqui essa trajetória aqui de lateralização aqui do movimento do sentimento do mercado, né? A gente vê que se a gente pegar toda a história aqui desde fevereiro de 2018, aqui, quando começou a medir esse indicador, a gente tem aqui a gente está nas mínimas históricas aqui do sentimento do mercado, né? E aí eu faço um paralelo com vocês que a gente tem uma halving, né? Que a gente tem aqui a halving do Bitcoin chegando, né, galera? E a gente tem a halving do Bitcoin chegando e ela está chegando com tudo, né? A gente está vendo aqui que o número de pesquisa, né, no Google Trends no mundo todo nos últimos 5 anos aparece esse gráfico, né? E esse gráfico aqui ele indica que aqui nessa última vez aqui que a gente teve esse spike, né, foi na última halving do Bitcoin, né, em 2016 ali, quando a gente teve o último corte que o Bitcoin teve, né, da recompensa dos mineradores, né? Então, assim, do número de bitcoins que estão sendo emitidos no mercado diariamente. Então, se a gente tem uma procura muito grande aqui pelo termo de pesquisa, né? Bitcoin halving, é porque pessoas novas estão entrando nesse mercado, né? E elas querem saber como é que a halving funciona, né? Como é que isso acontece, o que é que isso causa com o Bitcoin, né? A gente está vendo aqui que simplesmente o termo de pesquisa Bitcoin halving está aqui atingindo as máximas históricas, né? A gente está batendo aqui nos 100 pontos, porque nunca na história a gente teve um número tão elevado de pesquisas, né? De Bitcoin halving, né? Da halving do Bitcoin. Então, bem interessante aí a gente ver que esse patamar aqui de 2016 ficou para trás, né? E agora no momento aqui que a gente está vivenciando, o termo está sendo mais procurado do que mesmo em 2016, lá quando a gente teve aquela expansão, né? No início de expansão do preço do Bitcoin, depois que a gente passou pela halving. E aí a gente está tendo um movimento similar, né? Onde a gente está pouco menos de 30 dias aí da próxima halving, né? Acho que são 28 dias aí. Então, no meu curso aqui gratuito, para pessoas aí que estão entrando nesse mercado, vai ter aqui a explicação da halving também, de outras coisas, de carteira, de várias outras coisas básicas que você precisa saber para você entrar nesse mercado, né? Então, fica atento aí, vai ter o link aqui também acima, né? Vou botar aqui para vocês. Com isso a gente vem direto aqui para o CoinGecko, fazer aquele refresh live aqui especial aqui para a gente ver como é que anda aqui as criptomoedas e as minhas que eu invisto também, né? Então a gente está aqui com cerca de 197 bilhões de dólares aqui no cap total de todas as criptomoedas e a gente vem ver que ele está tentando batalhando forte aí para poder tentar se manter acima desses 200 bilhões de dólares aqui no seu cap, né? Todas as criptos. E a gente tem que ficar de olho, porque movimento aqui que da última vez que a gente superou os 200 bilhões e conseguiu se manter por vários dias, a gente superou e foi bater lá nos 300 bilhões de dólares aqui rapidamente, né, em questão de dias. Então, a gente tem aqui um volume nas últimas 24 horas aqui muito interessante, mas eu acho que está até errado aqui, não sei que
Não sei o que é que está acontecendo aqui, eu sei que... Eu vou dar outro refresh aqui, pessoal, só para ver o que aconteceu aqui. Se está certo mesmo esse número aí, porque aqui está marcando como se fosse... Eu acho que está errado aqui no CoinGecko, eles devem ter feito alguma loucura aí, mas está marcando aqui como se fosse 1 milhão, milhão, bilhão. Tá marcando como se fosse 2 trilhões, tá ligado? Então tá errado aqui, né? Então vamos desconsiderar hoje aí e vamos ver se eles consertam aí para os próximos dias. A gente termina aí a dominância do Bitcoin aí com cerca de 64% aí desse cap, com o Ethereum hoje a 8,93, né? Uma leve alta aí de ontem para hoje na dominância do Ethereum sobre as criptomoedas inteiras. E a gente vem ver o Bitcoin aqui com cerca de 6.893 dólares aí, uma altinha de 2,7% nas últimas 24 horas, e o cap com cerca de 126 bilhões de dólares aí, o Ethereum com 159 dólares, né, 4,3% de alta nas últimas 24 horas e um cap de 17,6 bilhões, né. Interessante aí a gente ver esses outros projetos aqui que eu invisto, Chainlink, Card Network e Synthetix. A gente tem aqui movimentações de alta também nas últimas 24 horas e bem interessante aí a gente acompanhar, né? Então, com isso a gente vem direto aqui para o nosso gráfico do Bitcoin de longo prazo, né? A gente tem toda essa movimentação do preço do Bitcoin no gráfico diário, né? Para poder estudar e analisar, né? Então a gente tem toda essa movimentação aqui que é bem interessante a gente começar e sempre ter essa visão de longo prazo, né? A gente saber que o longo prazo ele pode superar qualquer tipo de trade no curto prazo. E aí a gente vem aqui direto para os dias de hoje, né? A gente vem ver aqui que o Bitcoin está tentando se recuperar desse patamar, dessa queda sinistra que a gente teve aqui no dia 13 do mês passado. E aí a gente tem uma movimentação de alta aqui, que o Bitcoin do fundo, né? Da onde ele chegou aqui a tocar o fundo até hoje, até na máxima, né? Na realidade ele chegou a recuperar 94% dessa queda, né? Então a gente já chegou a recuperar 94% da onde o Bitcoin chegou no fundo até hoje, né? Então bem interessante a gente estar de olho nesses patamares, né? Entender que movimentos assim acontecem, né? O Bitcoin hoje ele está em cima do nosso fractal 21 períodos e em cima do nosso 1200. Muito interessante, né? Ele continua se mantendo resiliente acima desses patamares. E o fractal azul de 21 períodos está nos 6.765 e o vermelho está nos 6.458, né, os 1.200 períodos, que é um fractal gigantesco que eu venho comentando com vocês aqui, e foi ele quem segurou a pancada nessa região aqui do final de 2018 para o começo de 2019. A gente conseguiu fazer esse fundo aqui que a gente conseguiu perceber que era um fundo formação de bump and run, né? A gente teve toda essa ganho aqui, e quem estava inscrito aqui no canal no comecinho, aqui foi no começo do canal mesmo aqui, os meus primeiros vídeos eu comecei a fazer nessa região aqui, quando eu comecei a comprar Bitcoin, né? Então eu comecei a comprar Bitcoin aqui mais ou menos aqui pelos 3.700, 3.600 aqui pelas primeiras vezes, né? E aí ele teve todo esse movimento e a gente tem toda essa... E eu não vendi ainda, né? Ele teve todo esse movimento, ainda teve todo esse movimento e eu ainda tô com meu Bitcoin, né? Meu Bitcoin tá lá. E eu tô só aqui, ó, comprando devagarzinho, aproveitando os momentos, né? Os movimentos aí de queda. E estamos aí. Então, basicamente a gente vem ver aqui que o Bitcoin tem os dois alvos aqui para superar no curto prazo, que seria o fractal de 610 períodos, que hoje está nos 7.108 dólares, e o fractal de 50 períodos, que foi quem deu essa resistência máxima aqui nessa região, que hoje ele está nos 7.086 dólares, né? Então 7.080 até 7.100 ali, a gente vai ter essa resistênciazinha braba para a pessoa superar, né? Caso supere, a gente vai ter espaço para buscar esses patamares aqui de fractais que estão aqui em cima, que vem dos 7.800 até os 8.160. Então 7.800 e 860 vai ser o nosso próximo alvo aqui, caso o Bitcoin comece a percorrer para cima, né? E se ele percorrer para baixo, a gente vai ver aqui que a gente tem os suportes que eu comentei com vocês aqui nessas regiões do fractal azul e fractal vermelho. Se a gente perder esse fractal vermelho aqui com volume, né, entrar mesmo um volume assim decisivo, né, entrar um volume muito forte na queda desse fractal vermelho aqui nos 6.458, a gente vai ter
movimento aí de capitulação, provavelmente aí trazendo o Bitcoin a testar suporte novamente, né? E aí aqui nessa casa aqui mais ou menos seria onde tem aqui os 5.060 dólares aqui, onde a gente tem informação de fundos anteriores, né? E a gente consegue traçar essa nossa retinha aqui que tem com esses dois pontos de ligação do final de 2018 para o começo de 2019, né? A gente tem essa retinha que eu tracei aqui só para a gente continuar acompanhando, né? Sabe que retas são subjetivas, né? Cada pessoa traça ela da maneira que achar que deve. Mas aí eu acredito que a gente tem aqui uma movimentação bem interessante. Vou puxar aqui o gráfico de 5 horas para a gente ver como é que anda aqui a movimentação dos fractais e do próprio preço também do Bitcoin. Primeiro aqui eu vou recuar para poder a gente carregar todos os nossos fractais, né, as nossas vias. E a gente vem ver que simplesmente só voltar aqui, pronto. A gente vem ver aqui que todos eles carregados, a gente tem essa movimentação aqui interessante, onde o Bitcoin encontrou bastante resistência aqui nesses dois patamares aqui iniciais desses fractais gigantescos, que é o roxo, o rosa claro aqui, e o nosso vinho, né? A gente tem aqui esses dois fractais aqui que hoje estão entre os 7.300 até os 7.150, né? Então, passar desse patamar dos 7.300 aqui é muito importante, né? E isso significa fechar candles acima desse patamar. Aqui no gráfico de 5 horas, né? Tendo visto que aqui a gente está olhando no gráfico de 5 horas. Então, um candle de 5 horas vir fechar aqui acima dos 7.323, a gente vai ter uma confirmação aí de que a gente pode estar indo buscar os patamares acima, né? E aí a gente vai ter que analisar como é que vai se comportar aí o movimento do preço. Interessante a gente ver que ele já está de novo acima do nosso fractal de 200 períodos. Apesar dele ter perdido aqui nesse movimento, a gente chegou a tocar o nosso fractal de 100 períodos e voltou acima desses patamares, né? No momento a gente continua acima. No momento aqui da análise, né, a gente continua acima do fractal de 100 períodos, 200 períodos e o de 21 períodos agora no gráfico de 5 horas. A gente tem os 50 períodos, o de 2.400 períodos e o de 3.600 períodos aqui para poder superar, né? Então são fractais importantíssimos que caso a gente supere, a gente vai ter movimentos de buscar o próximo fractal importantíssimo. E qual seria? O próximo fractal importantíssimo superado no gráfico de 5 horas a partir desse, a gente vem buscar o vermelho, né? Que é o de 1.200, que seria o próximo subsequente desse. E aí a gente está falando de um preço de 8.476 dólares aí, voltando a testar esses patamares, né? Seria bem interessante aí para o Bitcoin, né? E para quem está investido, a gente pegar mais esse movimento aqui, que traria mais ou menos um up aí de 24,7% aí ainda na análise, né? A gente tem que ver como é que vai se comportar, né? Se o preço realmente vai conseguir superar esses patamares aí. Caso não, a gente vai ter a rejeição formada, né? E a gente vai estar caindo e despencando e procurando esses níveis de suporte que eu comentei anteriormente aqui, né? Dentro desse outro patamar, né? Então a gente tem que estar de olho porque a gente está num movimento bem crítico aqui da tendência, né? Onde a gente sabe que tudo pode acontecer, né, galera? Então, inclusive o nada, ele pode lateralizar aqui por vários e vários dias aqui antes de resolver fazer qualquer tipo de movimento, né? Então, vamos continuar de olho aí e seguir a nossa análise, né? A gente vem aqui para o Ethereum rapidinho, trazer aqui toda a movimentação do preço do Ethereum aqui desde abril de 2016, né? Março aqui de 2016. Então, a gente tem toda essa movimentação no preço do Ethereum. E como eu venho comentando com vocês, eu acredito que a gente está numa grande formação de fundo aqui neste patamar aqui da nossa box azul, né? Eu não acredito que o Ethereum vai perder este fundo aqui da box azul. Posso estar errado? Posso estar errado. Se eu estiver errado, o que é que significa? Significa que o Ethereum vai estar retornando aqui no mínimo para patamares de 50, 45, 40 dólares aqui. Entre os 55 até os 45 dólares aqui ele vai estar retornando, né? Então eu não acredito que ele vai estar acontecendo esse tipo de coisa, tendo em vista tudo que está sendo construído, né, em volta do
Ethereum, né? Então a gente tem que entender os fundamentos para poder participar de mercados voláteis, né? Se você não focar o seu pensamento nos fundamentos, você simplesmente se perde e você não consegue ter forças para poder sustentar toda a pancada dos investimentos voláteis, né? Por exemplo, você acha que no Bitcoin foi fácil para mim esse movimento aqui? Eu peguei, subiu aqui daqui das minhas posições iniciais, né? Vou pegar daqui das minhas posições iniciais até aqui, ele sobe 250%, depois ele cai aqui até essa região, que eu fico praticamente aqui ganhando, perdendo 1%, né? E aí ele vem aqui e volta para a questão de eu estar ganhando 77% aqui das minhas posições iniciais, né? Tendo visto que eu não vendi nada que eu comprei aqui desde essa região e de tudo que eu fui comprando, né? Então, basicamente a gente tem um movimento bem interessante aí e sabe que isso pode acontecer, né? Então, retornando aqui para o Ethereum, estamos de volta aqui no Ethereum já de novo. A gente tem toda aqui essa movimentação para estudar e ver que ele encostou aqui no fractal de 21 períodos, na zona da região fractal aqui de 21 períodos, e quis achar pelo menos um suporte inicial, né? A gente vai ter que ver se ele se mantém acima desse patamar que está aqui nos 147 dólares, e a gente tem que estar de olho nesses patamares, né? Entender como é que anda a movimentação aí do preço do ativo, né? Então, patamares de resistência iniciais a gente vai ter aqui no fractal de 50 períodos dos 166 dólares para poder começar a brincadeira, né? A gente tem os 147 dólares como suporte e os 166 como resistência inicial. Então a gente está fazendo um movimento que a gente saiu desse nosso triângulo ascendente, veio aqui, testou a região de box vermelha aqui, que a gente tem o nosso patamar de resistência, né, onde a gente já tem muitas vezes, né, o preço negociando e tradeando aqui dentro desse patamar. Então a gente espera que essa região, que também tem confluência de fractais aqui hoje, vá ter bastante resistência, né? Então, caso a gente supere essa resistência, que está hoje aqui no topo, no fractal verde, né, de 72 períodos, que hoje está nos 190 dólares, a gente vai ter espaço sim para poder estar indo buscar o nosso alvo, que está aqui no fractal de 1.200 períodos novamente, né? Ele que deu resistência aqui nesse nosso patamar, e a gente vai em algum momento fazer um teste novamente dessa resistência, né? Então vamos ficar de olho aí. Acredito que o Ethereum está bem interessante aí, tendo visto que a gente ainda continua acima do nosso patamar aqui desse triângulo, do topo desse triângulo ascendente, né? A gente está testando aqui regiões de suporte anterior, de resistência anterior, né? A gente tem claros topos aqui bem definidos, e agora que a gente superou, a gente está vindo a testar os topos novamente para, quem sabe, vir em um segundo teste aqui desse movimento de fractais, a gente, quem sabe, está conseguindo achar suporte para vir testar, enfim, o nosso fractal alvo, né, que é o de 1.200 períodos. Então a gente tem que estar de olho nesses patamares, né, galera? E ficar de olho mesmo, acompanhando aí, porque o mercado traz oportunidades todos os dias para a gente, né? Passar aqui rapidinho no gráfico de 5 horas do Ethereum, a gente vem ver aqui que a gente está com uma movimentação bem interessante, né? Tirar aqui esse desenho aqui que eu fiz, e aí a gente vem ver que ele está aqui de forma bem interessante aqui em cima dos fractais no gráfico de 5 horas, né? A gente tem aqui essa movimentação dos fractais, o Ethereum veio, despencou, procurou aqui suporte no fractal 72, encontrou. Quando encontrou no 72 aqui no gráfico 5 horas, a gente voltou aqui a retornar acima do nosso 200 períodos, que vinha trazendo aqui resistência, né, massa vendedora com ele. Então a gente tem aqui um patamar bem interessante, que o Ethereum está tentando se manter acima do fractal de 50 períodos aqui nos 159 dólares, e a gente tem espaço sim para estar indo buscar esses novos dois patamares aqui, que estão nos agindo como resistência inicial, né? A gente teve aqui uma marcação de resistência inicial, que é o fractal de 610, e o de 1.200 agora no gráfico de 5 horas. No gráfico de 5 horas eles estão nos 172 dólares e nos 175 dólares. Então, superado esses patamares, a gente vai ter espaço para buscar, enfim, fractal de 305 períodos, gráfico de 5 horas, 188 dólares. Então, buscando esses patamares aí, a gente vai continuar
a nossa análise, né? Então, muito obrigado a todos vocês aí que estão se inscrevendo no canal, estão ativando as notificações aí, principalmente, e deixando seu comentário aí, muito importante, seu like, né, que vai fortalecer a nossa parceria. E tamo junto, galera. Muito obrigado aí, sem palavras. Qualquer coisa entra no curso aí, se você está iniciando no mercado de criptomoedas. E qualquer dúvida, deixa no comentário. Um abraço, tamo junto e valeu.